Boa noite, Lupe. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite, Lupe, que está aqui ao meu lado, para hoje a gente iniciar mais uma live partilhando. Boa noite ao Augusto, que está na técnica, boa noite ao Padre Sérgio, que vai em seguida entrar, né? Hoje nós estamos iniciando uma atividade ligada às missões, né? O mês missionário. Hoje, dia 7, a gente vai estar com o Padre Sérgio, né, de Piratini, que grande parte da população conhece, em função dele ter estado em diversas paróquias. No próximo dia 14 de outubro, nós vamos receber o Dom Roque, né, que é um bispo gaúcho que está lá no norte, que vai estar conversando conosco. Ele é daqui da Diocese de Bagé, depois acabou indo para o norte em missões e acabou ficando trabalhando lá. No dia 21, vamos receber a Victória, que é uma missionária, e o Padre Domingos, que é um padre que já esteve em missão na África e que vai nos contar, vai falar a respeito da sua experiência. Os dois vão falar a respeito da sua experiência, né? Ele deve estar nos escutando, então não é Padre Domingos, é Padre Manuel, né? Porque também é nome dele, né? E ele me incomoda com o Manuelzinho, então eu vou tratar ele de Padre Manuel. E no dia 28, né, nós vamos ter os freis inacianos que estão atuando agora em Pedro Osório e que vão estar conosco para a nossa entrevista daquele dia. Bom, hoje nós vamos receber o Padre Sérgio, que deve em seguida estar entrando no ar. Ele também está com dificuldades técnicas, né? Porque a internet, todo mundo sabe, especialmente nessa época de pandemia, a gente tem problemas sérios assim com sinal, né? E quando tem sinal, muitas vezes tem delay, muitas vezes tem dificuldade de fazer com que haja uma boa imagem, um bom som, tá? Mas nós estamos procurando, já apareceu a imagem do Padre Sérgio, e nós vamos dar uma boa noite, Padre Sérgio. Boa noite, Padre Sérgio. O delay está funcionando, ele não está conseguindo nos ouvir. Vamos ver se nós conseguimos resolver. Bom, mas vamos fazer uma pequena apresentação para que a gente possa encaminhar os trabalhos. O Padre Sérgio é natural aqui de Pelotas, depois ele vai contar um pouquinho da história dele, mas o desabrochar da vocação dele se deu quando ele estava morando no Pestano, junto com a sua família, né? E lá tinha um trabalho da Universidade Católica e da Igreja, né? E quem capitaneava esse trabalho era o presbítero Cláudio Neutz, que alguns conhecem, né, de saudosa lembrança, que era de São Lourenço, né, a terra do Lupe, e que veio para Pelotas e aqui foi não só orientador no seminário, como esteve em muitas paróquias, como foi professor universitário, e era uma das cabeças
mais pensantes, uma das melhores cabeças que eu conheci até hoje, né? Um cara muito inteligente. Mas também estava a professora Vini Rabassa da Silva, pela Caritas e pela Universidade Católica. Estava mais gente, mas estava também o professor Gomercindo Guide, né, que hoje é professor da Universidade Federal, né, da Faculdade de Educação, e o Dom Roque, né, que a gente citou agora há pouco, que está lá no norte, e o padre Jorge, que hoje, que eu saiba, está na periferia do Rio de Janeiro, trabalhando com populações marginalizadas. Então, esse era o pessoal que serviu até de inspiração para o padre Sérgio. E além de lhe dar boa noite, padre Sérgio, o senhor está me ouvindo agora? Consegue ouvir? Pelo jeito, nós estamos precisando solucionar o problema ainda. Augusto, vamos ter que dar uma olhada. Vamos aguardar que o Sérgio nos dê um alô, ele pode nos dar um alô quando ele puder, se ele nos escutar, e vamos registrar já quem está entrando, né? A gente está repercutindo através do Facebook da Arquidiocese, pedindo que as pessoas até compartilhem, quem está começando a nos assistir. Agora está nos escutando, padre Sérgio? Ainda estamos com problemas. A Maria Fani já entrou, bem-vindo, amores da equipe, grande abraço, gratidão, tantas entrevistas preciosas e ainda ver amigos queridos. De fato, Maria Fani, uma das nossas ideias é exatamente essa, que as pessoas encontrassem até com aquelas pessoas que há muito tempo não encontram. Bem-vindo também os convidados de hoje, grande abraço. Janira, boa noite, Jussara Lopes Furtado dando boa noite, a Cleiva Paulsen, boa noite, o Paulo Neutzling, um abraço ao nosso amigo Serginho. É verdade, Paulo, né? Todos nós conhecemos o padre Serginho, né? Até esses dias ainda quando o Michel conversava comigo e ele me disse, né? Eu falei com o padre Serginho, disse tal coisa. E eu fiquei pensando, padre Serginho, né? Quem é? Né? Claro, né? O nome que todos nós usávamos, né? Agora é o padre Sérgio. Padre Sérgio, quando estiver nos ouvindo, me interrompa que a gente continua a conversa. Sérgio Weisman, boa noite, amigos. Forte abraço do Sérgio Weisman. Leonice Camacho, minha mana, boa noite, abraço a todos. Roselane Franco, boa noite a todos. Ivana, boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria partilhando de hoje com o Padre Serginho. Padre Martinho Lenz, saúdo o Padre Serginho, o Padre Sérgio. Nos conte suas histórias de vocação com o presbítero Cláudio Neuss. Boa lembrança, Padre Martinho. Elaine Neutzling, sobrinha do presbítero, né? Ele não gostava de ser chamado de padre, né? Ele queria que se chamasse presbítero. A Elaine diz, boa noite a todos, especialmente ao Padre Serginho. Não adianta, viu? O Padre Sérgio acaba sendo chamado de Padre Serginho. A Marilene Cher dos Santos, né? Nossa parente, né, Lupe? Boa noite. A Rúbia Liriane Schuster, abraços, querido Padre Serginho. Padre Tarcísio Souza, que ninguém conhece em Canguçu, né? Agora o nosso referencial para a comunicação, até não posso brincar muito, né? Senão ele acaba me demitindo da equipe, né? Mas é o nosso referencial. Boa noite, santidade. Né? Boa noite, Padre Tarcísio. Grande entrevista. Blandina Botelho, assistindo com vocês. Marli Rezende dos Santos, boa noite a todos, bom trabalho. Padre Serginho, muito querido, muito amado. Bom te ouvir, ainda que por aqui. Né? Eu tinha me lembrado de citar, inclusive, a Marli, porque ela era uma das figuras que sempre me falava a respeito do Padre Serginho. Yolanda Sinoite, boa noite a todos, especialmente ao querido amigo Padre Serginho. Victor Moraes, boa noite, que bom ver o Padre Serginho. Abraços. Vamos lá, Padre Serginho. Padre Sérgio, consegue nos ouvir agora? Ainda estamos com dificuldade. Ele está usando o celular, está tentando se readequar à imagem, né? A gente até estava com outra situação, num outro lugar, ele estava com um note e ele passou para o celular pensando que a gente ia conseguir melhor. Vamos ver. Padre Sérgio, pode ouvir? Essas tecnologias, né, não são... Né? Eu e o Sérgio, que somos mais velhos, né, não nos acertamos muito. Né? Tem que ser os Lupes e os Augustos, assim, né, para acertar com essas coisas. Lupe, quem sabe tu tenta. Boa noite, Manuel. Boa noite, Augusto. Boa noite, Padre Serginho. É uma alegria a gente poder estar conversando, chegando a tantos lares.
Como a gente brinca toda semana, né, o fã-clube começa a se manifestar, né, Manuel? O fã-clube do Padre Serginho está aí se manifestando. Que bom! Eu vou convidar o pessoal que possa compartilhar essa live para que mais pessoas possam escutar e ter acesso a essa transmissão, assim como também possam deixar nos seus comentários aí de onde estão assistindo, que a gente pode ir localizando o pessoal que está com a gente, né? O Padre Serginho nos ouve agora? Agora o Padre Serginho sumiu. Ficou só a cortina e a luz, né? Vamos então registrando ainda, né? O Victor Moraes, boa noite. Que bom ver o Padre Serginho, abraços. Como disse o Lupe, né? O fã-clube se manifestando. Eleni Teixeira, boa noite, paz e bem. A Neiva Torres Fernandes, boa noite. Que alegria ter vocês e ao grande amigo Padre Sérgio. Sérgio Luiz Fonseca Machado, boa noite, queridos irmãos, paz e bem. Leonardo Campelo, grande Padre Sérgio, bom vê-lo. Fiz minha comunhão com ele. Opa! É isso que a gente quer, né? Conte as histórias, né? Conte as histórias que vocês tiveram com o Padre Serginho. Quem foi batizado, quem foi casado, quem foi separado não vale, tá? Mas casado, batizado, né? Quem participou das comunidades dele, onde ele esteve, né? Quem acompanhou a história dele, por favor, pode contar. Vera Lúcia Coelho, boa noite. Padre Tarcísio voltou. Padre Sérgio, o eterno Padre Serginho, já é oficial, o referencial, sempre a serviço da Arquidiocese e o povo de Deus. Não, senhora santidade, né? Mas logo em seguida o Augusto vai providenciar, já que o Lupe não consegue, né? A gente acha que o Augusto tem mais força com isso. Maria Edith Garcia, saudades do Padre Serginho, abraços. Jussara Lopes Furtado, de Piratini. Jussara, que bom! Né? Eu acho que tu vai ter que ir lá, Jussara, dar um apoio para o Padre Serginho, porque ele não está conseguindo fazer contato conosco. A Roselaine está mandando as carinhas aquelas de faceiras contentes, né? E a Clair está dando boa noite. A Suzana Barroso Bubans, boa noite a todos, especialmente ao Padre Sérgio. Bom, vamos ver, olha, o Sérgio agora apareceu, se a gente não segurar ele lá embaixo, ele vai acabar caindo, né? Porque a imagem ficou... Padre Sérgio, tente virar a câmera, porque o senhor está caindo aí. Nos ouve? Não, aí... Agora. Tá nos ouvindo? Eu estava escutando. Agora estou escutando. Tá. Agora está nos escutando? Estou escutando. Tá, que bom. Padre Sérgio, então nós estávamos iniciando pedindo que o senhor contasse um pouquinho da sua caminhada vocacional, por favor. Minha caminhada vocacional. Da onde o senhor vocacional. A minha caminhada. Andou... Sim. Então, boa noite a vocês, João Manuel, Lupe, Augusto, e a todos que estão sintonizados conosco. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. A minha vocação começou com 11 anos, quando eu estava morando ali na Rua General Osório, João Manuel, por ali, e eu participava muito da comunidade São Pedro, ali da Beneficência, a Capela da Beneficência Portuguesa, juntamente com o padre Fritzen, José Fritzen, que deu catequese, e também participava do grupo jovem ali, né? Fiz a catequese, a primeira comunhão, tudo ali. E um certo dia foi o pessoal do Serra Clube fazer uma promoção vocacional e me chamaram e pegaram umas revistinhas explicando como é que era o seminário e me entusiasmou. E eu cheguei em casa, lembro que contei para o pai, e o pai disse, não, tu só vai para o seminário, para esse seminário, quando tiver maior de idade, saber o que tu queres. Eu tinha 11 anos na época, né? Daí fiquei em casa, mas eu sempre ia à missa com a minha avó, participava, tudo com as missas, né? E depois, com o tempo, eu fui com uns 14, 15 anos, já trabalhava na Sopra Arroz, aí fomos morar no Pestano. E lá no Pestano, eu encontrei, quando nós estávamos construindo a casa, ao lado estava sendo construída a comunidade, um chalé, Cristo Salvador do Pestano.
E lá, então, eu pude encontrar o Dom Roque hoje e o Padre Jorge, que era na época seminarista. E nós fomos um dia com a mãe, lá ajudar o pai a construir a casa, né? O pai ficava lá de noite para não roubarem as coisas, né? E nós voltava para casa que estava alugada aqui na cidade. E quando nós vinha vindo, nós tínhamos que caminhar a pé para pegar o ônibus até a... Hoje vocês vão nos desculpar, mas vai ser assim. A gente vai ter uns cortes, né, em função da internet, né? A internet em Piratini parece que está pior do que a nossa aqui em Pelotas, né? Então vocês imaginem, né? Vão ter que pedir para, acho que era a Jussara, né, que tinha nos mandado mensagem, assim, que auxiliem, assim, dê um reforço para a internet, né? Mas olha aqui, ó, já tem recado da Maria Fani. Vocês imaginam uma amiga catarinense lá de Jaguará, Maria Joana Bellarmino, assistindo conosco? Grande abraço, amada, bem-vinda. Claro, Maria Fani, que bom que a Maria Joana também está assistindo, né? Grande abraço para ela, né? Amada, realmente, né? Está nos acompanhando, é amada. Maria de Garcia, de Arroio Grande. Olha aí só, né? Nós somos diocesanos, né? Aliás, né, para corrigir, porque o Lupe é chefe também, né? Arquidiocesanos, né? Não pode ser somente diocesano. A Nara e a Nilton Belletti. Boa noite a todos. Um grande abraço, Padre Serginho, nosso diretor espiritual do ECC. A Nilton e Nara, de Jaguarão. Por favor, desculpe eu não sei se o Lupe sabe o que é ECC. Eu não sei. Encontro de Casais com Cristo. Então tá, olha aí, ó. É burrice de pessoas mais velhas, assim, os mais novos sabem. A Dona Oyara Lem, quanto tempo a Dona Oyara não nos mandava mensagem, né? Bem-vinda, Dona Oyara. Boa noite para a senhora também. Jussara, o que foi que aconteceu com a Jussara? Eu acho, o que tu acha, Jussara? Eu acho que a Jussara que é de Piratini, né? E ela acha o quê, Jussara? Né? Nós também achamos, mas não encontramos nada, né? Neiva Torres Fernandes, Padre Sérgio celebrou meu casamento e batizou a minha filha aqui em Pedro Osório. É isso, Neiva, que a gente quer, que vocês contem onde é que encontraram o Padre Serginho. Padre Serginho, conseguiu voltar? Vamos ver. Consegui, e aí, vamos ver nesse ritmo. Não, mas não se preocupe. Quando cortar, a gente volta de novo. Tá bem? Não se preocupe. Tá bom. Vamos ver. O senhor estava caminhando e aí com a sua família para voltar para o centro? Eu e meu irmão, abaixo de mim, vínhamos com a mãe até a parada do ônibus e vinha dois rapazes, a gente estava com medo, com guarda-chuva e capa de bota de chuva, né? A gente estava com medo que fosse assaltante. Então a mãe dizia para nós: vocês segurem bem nos meus braços, porque pode ser assaltante, né? Eles iam na frente. O senhor era piazinho? Nós conseguimos passar. Tinha 14, 15 anos. E aí passamos eles, né? Aí eles apuraram e passaram por nós. Aí estava naquela coisa. Chegamos lá, eles chegaram primeiro na parada, a gente chegou e ficou um pouco afastado. E aí eles disseram: vocês não estão esperando o ônibus? Sim, estamos esperando o ônibus. Aí ficamos conversando. Daí o Roque perguntou: vocês moram aqui no Pestano? Eu disse: não, nós estamos construindo uma casa ali para... Aí disse assim: também nós somos seminaristas. Daí quando disse que era seminarista, a mãe, graças a Deus. Ufa! Que alívio! Aí como estivemos conversando, daí a mãe falando que eu também tinha pensado em ser padre, pensava muito em ser padre, era muito de missa e tal. Aí eles se interessaram, né? Disse: não, então, o dia que vocês vierem, a gente está construindo ali a comunidade, se vocês estiverem aí, que o presbítero Cláudio tiver, pode conversar com ele também, né? Então, aí fomos um sábado de tarde, para terminar as obras lá, e o padre Cláudio apareceu por lá, de fuquinha, branco, presbítero Cláudio. Aí se oferece: oi, vocês estão aí conversando conosco e tal, conversou com o pai, né, e a mãe disse: esse rapaz aqui quer ir para o seminário. Eu nem sei como é que é para ir para o seminário. Ele disse: não, é bom. Daí sentou, conversou, tomou café, a mãe fez café para ele, tomou. Aí ele disse assim: nós estamos construindo a comunidade aqui do lado. Aí daí começou a caminhar as coisas para o seminário, né? Daí que começou a minha vocação.
Aí, quando eu fiz Então, 18 anos, nesse período eu trabalhei na comunidade. Aí ele disse assim, não, tu faz uma experiência, né? Tu vai treinando o teu fundamental e depois a gente vai pensando, a gente vai conversando. Aí ele me convidou para ser secretário da comunidade. Daí fui secretário. Aí depois ele me convidou para ser catequista. Aí fiz uma formação de catequese com a irmã Terezinha, da Santa Terezinha ali. E aí trabalhei com catequese. Aí trabalhei uns 3 anos com catequese até ir para o seminário. Né? Aí quando acho que no último ano, já estava no seminário. Aí eu fiz a crisma com 15 anos por aí, o Dom Jaime foi fazer, e daí já estava o Claudião trabalhando, fazendo estágio lá também. Mas foi uma caminhada assim muito bonita de encontro, né? com E o certeza. Rock ficou muito assim íntimo da família e sempre quando ele vem aqui em Pelotas também, ele era padre, sempre passava lá em casa, ia lá na mãe visitar a mãe, né? E então ele tem assim uma relação muito boa. E a gente teve sempre uma relação boa tanto com o presbítero Cláudio, com os seminaristas que passaram por lá, como também a gente teve uma boa relação com as meninas do serviço social. A Vini era a coordenadora, as meninas faziam estágio lá, né? E muitas, no final de semana que eu não trabalhava, eu acompanhava nos sábados à tarde, né, na comunidade, visitando as famílias, e, né, acompanhando as gurias. 2 tu conhece que moravam lá perto da tua casa, a Graça e a Jussara? É verdade. É verdade. Isso mesmo. Padre Sim, Sérgio, olha aqui, ó. lembra? Nem sei onde elas andam, não conheço. Não, eu acho que a Maria está em Santa Catarina, em Florianópolis. A Jussara, eu te confesso que eu não sei. Mas olha aqui, ó, a Jussara voltou para dizer, não vai precisar, e dando risada, né? Jussara, fica de plantão, a gente nunca sabe com essa história da internet, né, Jussara? Eduardo Pereira Fernandes, boa noite, um forte abraço para vocês. Um forte abraço para o Padre Serginho. O Padre Serginho realizou meu casamento e batizado da minha filha. Um forte abraço para vocês. Maria. Um abraço para. Tá bem. Vamos ver, olha, que correu aqui, eu tô meio perdido. Está ruim a internet? Não, mas tinha coisa antes, né? Até tem uma aqui que eu vou ficar preocupado assim, de ter que ler. Maria Yolanda, boa noite, Padre Serginho. Vera Liz Cunha, Vera e Edgar, direto de Porto Alegre. Padre Serginho, nosso querido diretor espiritual. Elizabeth Pereira assistindo. Agora, esta para mim é uma surpresa, né? Michel Chelin Canês. O senhor conhece essa figura? Porque a gente não vê nunca. A gente não vê ele nunca acompanhando a nossa live, né? Tá, o Lupe, somos assim, né? Figuras menores, assim. Os entrevistados também. Agora, quando aparece o chefe dele de Piratini, né? Ele tá aqui, salve, assistindo às feras. Não, por favor. Neuza Maria Goulart, boa noite, Padre Serginho, saudades do senhor. Ruth Russo, boa noite, Ruth Russo, de São Lourenço do Sul, né? Terra do Lupe. Jussara Lopes Furtado, está ruim a internet. Eu não sei, tem mais alguém que está recebendo? O sinal do Padre Sérgio está ruim, como a gente já disse, né? Mas não sei se o nosso sinal também está ruim para mais alguém. Márcia Chineide, adoro. Alzira Gonçalves, Pedro Osório, saudade do Padre Serginho. Nós somos arquidiocesanos, Lupe, viu? Leonardo Campelo, eu sou de Arroio Grande e fiz minha comunhão com o Padre Sérgio quando morei no Calheco, interior do Cerrito, bênção de Deus. É Calheco, padre? Calheco? Eduardo, Padre Sérgio, um grande abraço de Pedro Osório, Eduardo Pereira Fernandes. Maria de Lourdes Almeida, nossa feminista aqui na comunidade, tu deve ter conhecido, te lembras, né? Boa noite, um grande abraço ao Padre Serginho. Sim. Foi assim que eu conheci ele. Yolanda, o Padre Serginho voltou. Yolanda Nascente Claes, voltou. E viu? A partilhando é que faz os padres voltarem, né? O pessoal diz que nós estamos montando assim uma memória da arquidiocese, né? Ó, viu aí? Trouxemos o Padre Serginho, quem não tinha visto ele, né? Depois, quem é mais? Janira Soares de Oliveira, eu conheci ele daqui de São Lourenço e gosto muito dele. Jane Cristina Nebel, boa noite a todos.
O fã-clube é muito grande. Lupe, por favor, faz uma pergunta e depois a gente organiza a sequência dos registros. Eu vou pedir pro. Nós chegamos aí no período do Padre Serginho no seminário, né? Eu vou pedir que ele compartilhe conosco uma experiência, uma história sobre já dele como padre. Se eu não me engano, quando ele trabalhava na Diaconia Operários de Cristo, e uma das características do Padre Serginho, não sei se todo mundo sabe, é de ser um grande motorista. Você sabe tudo, né? Não, essa aí. Eu era pároco na Diaconia Operários de Cristo e estava trabalhando comigo, fazendo estágio naquela época, hoje o padre Gilberto, de Bagé. E o Gilberto, um dia nós fomos almoçar lá na mãe, que a mãe fez no Mocotó, convidou o padre, o Dom Carlos hoje, que era seminarista na época, e convidou também o padre Danilo para ir almoçar lá. E disse: Sérgio, vem almoçar, que vem o padre Danilo e o Carlos Rômulo aqui almoçar. Aí eu fui, queria ir de ônibus, né? E o seminarista, o Gilberto, disse assim: não, vamos de carro, tu já sabe dirigir, não tem movimento, é domingo. Né? A gente rezou as missas da manhã. E eu digo: não sei se vai dar para dirigir, porque quando eu entrava eu tinha medo de dirigir, quando eu entrava na Fernando Osório, o caminhão apitava lá adiante, eu já parava o carro. Aí fomos. Chegando lá no Pestano, eu fui fazer uma volta e cheio de buraco a rua lá, né? E aí caí num buraco e o Fuca se desgovernou e foi direto ao poste. Ele gritava: vai bater, vai bater. E eu disse: não, acho que não vai. Bateu no poste, era um dia de jogo, era da seleção brasileira, e o poste cortou a luz da quadra, né? Aí todo mundo furioso. E o detalhe, aí faltou luz, aí deu aquele circuito. Eu fiquei procurando meus óculos no Fuca, né? E o Gilberto saiu e dizia: vai explodir, vai explodir. Porque caiu um fio, ficou fazendo saindo a faísca do fio. E aí, engraçado que o pessoal foi passando para ver o acidente, e a mãe dizia assim: quem é o bêbado que bateu essa hora do meio-dia? Aí tá naquela coisa, o Romo e o Danilo já estavam lá também, olhando, né? Aí, daqui a pouco passa alguém de volta, e a mãe: quem foi que bateu nesse poste? Não sei, foi um carro, estão falando que é um padre. Ele disse: que carro é? Um Fuca? Daí todo mundo: é o Padre Sérgio. Desde aí, a sorte que eu não tinha carteira nem nada. Aí o meu irmão que assumiu a causa toda, né? A polícia foi lá e aí disse: olha, teu irmão vai assumir a causa, mas se vier a conta do poste de luz, tu vai pagar. Eu digo: não, pago. Daí ele ficou bravo. Queria saber quem era essa dona Mitra que tinha emprestado o carro para alguém que não tinha. Tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que eu li, o último foi a Djanira, né? A Djanira eu conheço ele. Desculpa, eu pensei que tivesse terminado, Sérgio, vai. Não, pela vergonha, até hoje eu não dirijo, né? E também não consigo dirigir. Tá bem. Eu sempre acho que vou bater em alguma coisa. Tá bem. A Djanira já tinha dito, eu conheço ele daqui de São Luís, gosto muito dele. A Jana Cristina Nebel, boa noite a todos. Eva Maria Dutra Pinheiro, boa noite a todos. Boa noite, Padre Sérgio. Abraço a todos. Eva Pinheiro, de Piratini. Leia Maria da Fonseca, boa noite a todos. A dona Leia. A Rosa, do MFC, abençoada noite, meus queridos irmãos em Cristo. Que alegria. A Jussara Lopes Furtado, falasse que eu teria de ajudar o Serginho, que não estava conseguindo entregar, por isso eu disse: eu acho, a internet está muito ruim aqui. Então em Piratini praticamente toda, né? Janira, os padres antigamente todos tinham Fusca branco. Verdade. É que era a cor, como é que se diz assim, padrão, né? Então os carros eram mais baratos, né? Os carros que eram da cor padrão, né? Sim, Janira, Solange, que bom te ouvir, Serginho. Jussara Lopes Furtado, conseguindo entregar. Eduardo Pereira Fernandes, Heloísa Fernandes, Padre Serginho, grande missionário e um bom amigo, um abraço de Pedro Osório. Denise Vieira, boa noite, Padre Serginho. Nos encontramos no curso de Filosofia da USPEL.
Paulo Noitz, Serginho colocou na valeta, aí desistiu de dirigir. Viu, Paulo? Já ouvimos a história, né? Tem histórias para contar. Eu acho que um dia a gente vai ter que reunir a família do Cláudio Noyce, né? O Paulo, a Elaine, né? Para eles nos contarem histórias do presbítero, né? Porque eu acho que tem muita história também para contar. Sim, sim. A Rúbia. Vale a pena. Eu acho que sim, né? A Rúbia também está mandando recado. Onde é que está? A Rúbia, Arroio Grande, ama o senhor Padre Serginho. O Paulo Noyce voltou. Não, aí o Paulo Noyce fusca na valeta e aí desistiu de dirigir. Giselda já tinha falado. Boa noite a todos. Elianes Araújo, boa noite, Padre Sérgio. Marilane Cher, aqui está ótima a transmissão. Que bom, Marilane. São Lourenço estão também. É a área da Lupe, né? Então, até o pessoal da tecnologia linha tem que direta em dia, né? Senão, né? Um professor da escola técnica, né? O pessoal fica assim, né? A Rosa, alegria em através da live poder rever o querido Padre Sérgio. Deus abençoe e Nossa Senhora do Rosário proteja. Amém, Rosa, amém. Elianes Araújo, Arroio Grande assistindo. Paulo Noyce, aqui a transmissão está boa. Padre Tarcísio, conheci o Padre Serginho em Arroio Grande, claro, era seminarista e tive uma ótima acolhida vindo de Brasília e conhecendo essa rica arquidiocese. Obrigado, Padre Sérgio, irmão e presbítero, irmão de presbítero e de presbitério e amigo. Verdade. Né? O Sérgio sempre teve essa característica, assim, de ser muito acolhedor. Rejane, boa noite. Ruth Russo, rindo muito aqui. Tá bem, olha aqui, Sérgio, agora vou te fazer uma pergunta a respeito de missão. Tu saiu durante algum tempo para fazer missão fora. Como é que foi o teu trabalho como missionário? Olha, eu já fiz um pequeno trabalho de missão quando eu saí da diaconia daí para trabalhar aqui em Pinheiro Machado, né? O Dom Jaime, o Dom Laurindo na época precisava de um padre aqui e o Dom Jaime quis pegar alguém que já tinha relação com essa região aqui, que eu fiz estágio, eu e o Guarinho, juntos fizemos estágio. Interrompeu de novo o nosso sinal. Bom, o Padre Tarcísio já registrei, a Regiane, boa noite, a Ruth também diz rindo muito, a Jane Cristina, minha história de motorista é muito parecida, também não dirijo. Jane, eu acho que tem um monte de gente que não dirige por causa dessas pequenas histórias, né? Eu, Jânia, apesar de tudo, né, continuo dirigindo mal, né? Já bati, já fiquei preso em fios, já fiz e aconteci. Jânia, eu consegui fazer uma proeza, Jânia. Eu consegui bater num carro no interior de Pelotas, lá na Cascata, indo para Morro Redondo, em cima de uma ponte, sem nenhum outro carro na estrada. Né? Nós fomos atravessar os dois juntos e os dois batemos, obviamente, essas estradinhas do interior, né? Não tem muito como a gente atravessar os dois, né? E eu consegui bater. Né? Aí até a gente tem uma live, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp do pessoal que fomos jovens no início da década de 80, e ainda o pessoal ficou perguntando, mas tu continua dirigindo? Continuo, viu? Eu continuo sendo teimoso, não adianta. O Padre Edson Francisco dos Santos, saltou eu? Como assim, Padre Edson? Isso, ele tinha deixado ele deixou um recado antes ali, Manuel, se quiser eu tenho ele aqui. Tá, vai, por favor. O Padre Edson colocou assim, né? Grande abraço, grande Padre Serginho, muito digno sucessor meu. Belo trabalho feito por aqui e vou colhendo os frutos. Um planta e outro colhe. Atual pároco lá de Arroio Grande. Né? Ah, verdade. Tá, grande abraço, Padre Edson. Não estou de marcação com o senhor, né? É que saltou mesmo. Cristina Silveira, boa noite a todos. Estou acompanhando aqui em São Lourenço. Feliz em rever o Padre Serginho. A dona Leia voltou. Eu gostei muito da história do Padre Sérgio, tão autêntico em contar sua dificuldade de dirigir carro. Toda a confusão que ele causou daria uma bela comédia. Jane e Cristina Nebel, mas acho que direção não é para mim. Tá bem. Oyara, nossa, Manuel, não conhecia os teus antecedentes de motorista. A coitada da Oyara vai ter que viajar comigo. Né? E ela, depois que eu publiquei uma crônica agora no domingo, falando a respeito de carros, que eu tenho um sonho de fazer uma coleção de miniaturas de carros que eu já tive, né? E aí contei das minhas histórias, né? Que eu já bati num poste lá na rodoviária, que eu fiquei preso num aramado ali na estrada do Laranjal, essa história que eu contei para vocês da ponte,
né? Ela disse assim, mas tu é tão ruim como motorista? Eu digo, não, eu sou tão ruim que eu já fiz um seguro, mas é com a funerária. Eu acho que ela não vai querer viajar comigo. Eu acho que ela, ou ela vai se benzer, e eu sugiro que chame o Padre Serginho, né? Porque senão ela não vai querer viajar. Padre Serginho, tá me ouvindo agora? Tá, tô escutando. Tá, então vamos ver se a gente retoma a questão das missões. O senhor disse que o senhor foi para Pinheiro, né? Em função de um acerto entre Hã? Entre a Diocese de Bagé e Pelotas. E Tempo Pelotas. do Dom Laurindo e Dom Jaime, né? Tá. E aí? Aí eu fiquei 3 anos ali ajudando, trabalhando também, né? Foram muitas histórias também. Uma das histórias que ficou assim marcante foi uma questão de racismo de uma família que eu ia fazer o casamento. Não queria que eu fizesse porque ia manchar a fita do casamento, na época do cassete. Aí eu sei que envolveu o Dom Laurindo, envolveu o pessoal da comunidade, principalmente a comunidade negra, e aí até a comunidade também do reverendo Jorge, da anglicana, todos ficaram assim meio a favor, né? A favor de mim, no caso. E foi uma história bem engraçada, porque para mim foi difícil, porque nunca tinha sofrido assim um racismo tão grande assim. E eu não queria fazer mais o casamento, e o Dom Laurindo dizendo que eu tinha que fazer, porque até a mãe da noiva tinha ligado para ele, pedido para mandar outro padre, que ela não aceitava o padre negro e tal, né? E aí então a gente sofreu muito com isso. Mas o Dom Laurindo dizia que eu não deveria baixar a guarda, né? Pelo contrário, tinha que fazer o casamento. E aí ele disse para a mãe da guria que era o padre Sérgio, era emprestado, era um padre bom de Pelotas, que estava emprestado, e que ele não ia fazer isso, que ia mandar outro padre, e quem ia fazer era o pároco que estava lá. E aí eu fiz até o casamento, tudo, né? Mas foi uma coisa assim muito chata. E aí ficou essa marca, assim. Eu sei que na hora de entrar a noiva, o pessoal se reuniu na frente da igreja, o pessoal da Pastoral do Negro, e dizia que ao invés de tirar arroz, ia tirar feijão na noiva. Aí eu pedi que não fizesse. Era E uma o padre ideia. Silfredo teve lá, e o padre Silfredo, não sei se o Dom Jaime já sabia, e o Silfredo foi lá, diz ele que tinha vindo aqui fazer uma visita no assentamento da Sica, e foi lá ficar comigo. E chegou bem na hora do fuzuê, né? O pessoal entrou atrás da noiva com cartaz, ficou pior que encomenda, né? E eu acho que ela olha a fita até hoje, ela vai se lembrar de tudo isso. Aí, depois, no final, o padre Silfredo chegou e disse assim, mas que casamento bem movimentado esse, né? Só podia, só podia. Padre Sérgio, e depois Aí, o senhor foi como missionário? Daí depois eu estava em Pedro Osório, quando o Dom Jaime me convidou, que o Roque queria que eu fosse lá ajudá-lo. Sabe como é que é o Dom Jaime? O Dom Jaime disse que tinha nomeado vários padres, e o Roque queria que eu fosse para lá. Aí ele queria saber se eu queria ir. Eu digo, olha, não era meu propósito ir para a Amazônia, eu queria mais era trabalhar na África. Eu lhe disse isso, né? Ele disse, não, mas vai para lá que é um estágio para ir para a África. Mas até hoje eu nunca fui para a África. E aí... Aí fui para lá, né? Daí o Roque, entrei em contato com o Roque, coloquei toda a minha situação de Roque, eu não dirijo, eu não sei como é que é aí, né? Ele disse, não tem problema, vem para cá. A gente sabe que tu não dirige e tal, não sei o que e tal. Até agora tu te virou sem dirigir, sem saber dirigir, eu digo, vai saber de virar aqui também? Eu digo, tá bem. Aí fui para lá, ele me acolheu bem, a chegada lá. Eu cheguei e tive que pular o muro. Eu cheguei no aeroporto a 1h da manhã, e daí ele e o Dom Edson foram me buscar, na época o Padre Edson, e morava junto com ele lá, que era o coordenador de pastoral. E aí ele disse assim, quando eu cheguei no aeroporto, ele disse assim, tu te anima a pular muro? Eu digo, me animo, por quê?
Porque nós vamos ter que chegar em casa, a tua chegada hoje vai ter que pular o muro para a gente chegar dentro de casa. Eu digo, tá, tudo bem. Aí levei as minhas malas, ele jogou a mala onde tinha capim, assim, na frente da casa. Aí pulamos o muro, se o pessoal passasse de madrugada, ia achar que era ladrão, né? Eu, ele e o Dom Edson, que estragou o portão. Aí tá, daí cheguei, me deram um lanche lá e depois ele me levou no quarto e disse assim, olha, aqui é o seguinte, tem que tomar banho. Esses primeiros dias aí tu vai curtir o calor, né? Que não está acostumado, e aí a melhor coisa é tomar banho, de hora em hora tem que tomar banho. Tá bom. Aí fiquei lá uma semana, dentro de casa, não me animava a sair para a rua, porque eu ia até o portão e olhava assim, que nem cachorro em casa de estranho, não sabia nem aonde ia, mais perdido. E o Rock dizia assim, o centro é logo ali, vai no centro caminhar. Eu digo, mas eu olhava assim, mas não sabia se eu me perco, né? Aí eu sei que eu comecei a ir até uma esquina, depois fui até outra esquina, daí comecei a andar assim, no centro, era bem perto. E eu fiquei morando com ele no meio semestre, onde estava também o padre Valdeir, né, que era também ecônomo lá, cuidava da parte econômica da diocese. E aí que eu conheci o padre Valdeir, a gente conviveu junto numa casa, morava eu, o Dom Edson, o padre Tiago, que era francês, o padre Ronaldo, que de vez em quando vinha, que trabalhava com os indígenas, e também o padre Pantuí, que era o secretário, e o padre Edson era o coordenador de pastoral, e o padre Pantuí era a cura da catedral, né? E o padre Valdeir, que morava também na casa, né, conosco. Então a gente tinha essa convivência assim, muito boa, muito rica. Aí quando chegou 15 dias eu dentro de casa lá, e de vez em quando rezava uma missa, depois de uma semana, aí eu comecei a rezar uma missa, o pessoal ia me buscar para celebrar a missa nas comunidades, e aí eu disse para o Dom Roque, eu disse, Dom Roque, não tem nada para fazer, eu vou ficar aqui só indo às missas assim, não tem nada, paróquia. Ele, tu quer trabalhar? Eu digo, quero. Aí ele disse assim, então tu vai trabalhar teu primeiro trabalho vai ser na área indígena. Tu aceita? Eu digo, aceito. Aí fui trabalhar com a irmã Rita Lopes, que é uma cearense, muito divertida, assim, né? E aí fui trabalhar com a área indígena Apixana, porque lá tem várias etnias, mas as etnias principais é Macuxi, Apixana, Caracó, e depois tem Yanomamis, também tem, né? Tem outras etnias indígenas também. E eu trabalhei com os apixanos. E a primeira experiência da Eudon Rock foi comigo comprar uma rede, porque lá a cama novamente nós tivemos um congelamento de imagem, né? Vamos ver, a Jussara perguntou e já o Augusto acho que respondeu, né? A live vai ficar gravada, está cortando muito aqui. De fato, Jussara, tem a live ficar gravada, como ele te respondeu, mas eu quero responder para todo mundo, assim, até aqueles que não estão acompanhando o chat. Né? A live fica gravada e às vezes quem não consegue ouvir, pode ouvir tranquilamente em outro horário. A gente tem muita gente que acaba acompanhando em outros horários, né? Então tá gravado, tá lá na página da Arquidiocese no Facebook, tá? Para vocês se localizarem. Não vão procurar a página no www.arquidiocese de Pelotas, que vocês não vão encontrar. Mas no Facebook vocês encontram, tá? E depois o Lupe disponibiliza também no YouTube, né? Então podem procurar. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, certíssimo. Certíssimo? Então tá, Jussara, pode procurar lá. Maria Fani faz um brilhante reconhecimento, né? Que horror esses motoristas, né? A essa altura do campeonato eu vou preferir não perguntar, Maria Fani, se é o Sérgio ou se sou eu, mas tá bem, né? Vamos deixar assim. Arquidiocese de Pelotas já respondeu, né? Depois a Tininha, professora Tininha, muito amiga do Sérgio também, né? Até depois eu repito, Tininha, grande professora, grande Serginho, saudades. A Jussara Lopes, obrigado, vou ter que assistir depois. Yolanda Nascente, Claes, como essa questão racista não é atual,
O preconceito sempre existiu, isso é constrangedor. Seria cômico se não fosse trágico. As pessoas serem racistas assumidos era e é muito comum. É uma lástima, verdade. Yolanda, a gente está longe de superar esse problema, né? Não somente nos ambientes externos, né? Mas até em pessoas que vão procurar sacramentos, como agora esse casamento, né? Ou outras questões dentro da igreja que acabam, né, praticando esse tipo de coisa. Né? A Elenir, história triste de racismo. A Jane Cristina, e está voltando com força. O Padre Ivo participando. O Padre Martinho, missionário na Amazônia. É Deus chamando para onde é mais necessário. A Janira Soares de Oliveira, quantas histórias contadas com muito bom humor. Maria Fani, amei ouvir o nosso querido Padre Serginho, gratidão a Deus e a vocês, Lupe e Manuel, Jesus, obrigado, boa noite, precioso dia da Mãe Aparecida, até. Então tá, Maria Fani, tchau, ainda não terminamos, mas tchau, né? Se é esse o caso. Padre Martim Lenz, Deus chamando para os povos indígenas da Amazônia, Wapixana e Macuxi, né? Eu não sei se estou pronunciando os nomes certos, né? Se não estiver, alguém me corrige. Eu acho que nós perdemos agora o sinal, né? Infelizmente, nós já estamos com 47 minutos da live. Como a gente voltamos, Lupe, já ia chamar de Padre Lupe, já pensou? Coitada não da faça Kátia. Isso. Não Coitada faça da isso. Kátia. A Kátia é a esposa do Lupe. Vai, Lupe. Quem sabe nós vamos tentar com o Augusto que ele possa projetar algumas fotos que o Padre Serginho nos mandou, e aí o Padre Serginho pode ir comentando também, né, do que se tratava, mas se o senhor quiser continuar, enquanto isso, Padre Serginho, sobre o que o senhor comentava, aí já temos alguma foto chegando. Daí eu Não sei se o senhor enxerga essa foto aí. Não estou enxergando. Tá, eu acho que a gente deixa, né? Porque se ele não consegue ver, ou deixa ele contar. Padre Serginho, continue contando a sua história a respeito da sua participação como missionário na Amazônia. O senhor estava falando das tribos para onde o senhor foi trabalhar com a irmã. Sim, eu trabalhei com a etnia Apixana, né? E fiquei lá uns 7 meses trabalhando com a irmã aí, trabalhando com a irmã Rita. Foi uma experiência muito bonita, muito linda, porque eu pude aprender muitas coisas com os índios, né? Uma das coisas importantes é a valorização da pessoa idosa, porque nenhum jovem ou qualquer outra pessoa adulta não saía ou não fazia qualquer coisa sem consultar os mais velhos, anciãos, né? E outra participação importante nas missas, né, era do pajé. O pajé sempre ficava junto com o padre. E tinha um certo momento da celebração, por exemplo, na hora do ato penitencial, a gente ia aspergir, então eles aspergiam com as folhas deles, né? E participavam bastante assim das nossas celebrações. As missas lá na área indígena tinham uma duração de 2h30 e nenhum se cansava, porque a gente falava o português, né? Aí depois o catequista traduzia para a língua indígena ou para o inglês, que era muito perto da Guiana Inglesa, então tinha muito inglês, principalmente os mais velhos só falavam inglês, né? E a língua materna da Apixana, né? Então, às vezes, até para confessar, uma vez eu dizia para o Dom Roque, Dom Roque, eu não entendo nada, isso não é para entender, Deus entende. Não é para a gente entender. Eu também não entendo muita coisa, a gente só escuta que eles têm a pedir perdão, né? Mas tinha alguns índios já mais novos que falavam já o português, daí já era mais fácil de entender. Então, tinha. E outra coisa também característica deles era um trabalho muito grande com a preocupação com a comunidade. Então, eles não, por exemplo, os não índios, eles brigavam muito com o governo para não mandar não índio para ser professor ou para trabalhar na área da saúde. Eles sempre tinham formação deles mesmos, né? Até produziam cartilhas para as crianças, né?
Seguido eles tinham com esse padre Ronaldo, tem até uma Bíblia na língua pichana e na língua macuxi, que também ajudava muito eles a ler a Bíblia, principalmente os mais velhos, né? Então isso foi muito bom, essa experiência assim muito rica, né? E também assim a gente percebia que entre eles, né, não, principalmente quando tinha sacramentos, batismo, comunhão, era impecável. Eu nunca tinha visto, nem na cidade a gente via, na nossa cidade aqui, a gente via alguém tão impecável. Era tudo de branquinho, sair do meio dos matos assim, tudo impecável, não tinha uma poeirinha, nada, né? O sapatinho preto, a meia branca, as gurias também bem arrumadinha de vestido, parecia umas noivas, e aquele cuidado. E na hora que a gente falava, uma coisa que me chamava a atenção, tu não via nenhuma, cheio de crianças, as crianças sentavam na frente, e tu não via nenhum barulho de criança chorando, nem nada, né? As mães amamentavam as crianças, né? E os outros maiorzinhos ficavam atentos ao que a gente estava falando. E depois, sim, depois que terminava a missa, eles se saíam, então, para brincar, daí trocavam de roupa, e iam brincar, jogar bola, pular nas árvores, né? E a refeição deles era sempre partilhada, era banana, Ficou na banana, né? Ficou na banana. Vamos ter que esperar para ver o resto do cardápio, Para né? Não, voltar. quando voltar a gente vê o resto do cardápio. Nós estamos ainda com o padre Martinho registrando que é uma lástima esse racismo estrutural. A Silmara Novaes, a live chegou em Belo Horizonte. Estamos atravessando o país, olha aí, Lupe. Vamos longe. Vamos longe. Jane Cristina, verdade, padre Martinho é muito triste. Né? É, verdade, né? Verdade. Essa é uma discussão que até em nível de igreja a gente vai ter, com certeza. Vamos aguardar o Sérgio, o padre Sérgio. Lupe, tem algum registro? Gostaria de aproveitar e comentar, né, também saudar o pessoal que nos escuta, né, pela Rádio Universidade. A gente às vezes tem recebido esse retorno também. E de uma forma geral, acho que é bom a gente partilhar também, né, Manuel, que o retorno sempre é muito positivo, nos ajuda muito. Né, o pessoal que deixa o seu comentário, o pessoal que depois nos manda uma mensagem, tanto pela página quanto pelo WhatsApp, vão nos ajudando a construir e a fazer essa live. Então, a gente agradece muito a todos que têm participado, também pela rádio, o pessoal que nos escuta e que também nos dá um retorno. Então, também nosso agradecimento ao Daniel Curso, também que põe a nossa live no ar, tanto na quinta-feira pela manhã, no sábado, e às 2 horas, e no domingo, quando não tem futebol, também às 2 horas, né? É um nosso agradecimento ao Daniel e também a toda a equipe da rádio e ao pessoal que nos escuta pela RU. Eu vou aproveitar enquanto a gente não consegue o retorno do Padre Sérgio, também para deixar um abraço a um amigo que nos escuta pela rádio, que é o seu Roseli Martins. Então, está sempre ligado na Rádio Universidade, e esses dias ainda conversando pelo telefone, ele dizia assim, eu tenho escutado vocês. Então, um grande abraço ao seu Roseli. Que bom, que bom. Vamos registrar então, vou fazer os registros, né? Nós estamos chegando em 54 minutos e a gente controla o tempo em função da rádio, porque o Daniel começa a colocar às 8 horas e aí, um pouco antes das 9 tem que terminar em função de que entra às 9 horas a missa de Aparecida, né? Na quinta-feira pela manhã, que é quando reprisa pela Rádio Universidade, como o Lupe já salientou, e depois no sábado e no domingo. Mas ainda a gente tem assim a Janira dizendo que bom ouvir essa experiência do Padre Sérgio, a Elizabeth, Padre Sérgio, uma verdadeira história missionária, a Dona Lé, o Padre Sérgio vivenciou muitas experiências, algumas negativas, como o preconceito racista, mas outras muito positivas, como missionário na Amazônia, vivenciando uma igreja em saída. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas pela sua voz e forma de se comunicar, quero lhe parabenizar por ter um ótimo senso de humor e um abençoado coração. É verdade, Dona Lé, é verdade. Um excelente coração e muito receptivo. Maria Fani, amores, eu achei que tinha terminado aqui. Não terminou, Maria Fani, espera um pouquinho mais. Elizabeth Pereira, com certeza vai sair uma sopa de banana. Por sinal, é um prato muito gostoso.
Olha, eu já fiz tudo que é tipo de sopa, mas não sabia que dava para fazer sopa de banana, né? Vamos ver. Olha, esses tempos eu coloquei até uma receita num programinha que eu fazia, uma live para a internet, né? E dei uma receita que de sopa não tinha nada, né? E o pessoal achou muito engraçado. Então, quem sabe essa de banana não seja. Rúbia, aprendendo a fazer o lanche partilhando em a fazer o lanche partilhado em Arroio Grande. Aprendemos a fazer o lanche partilhado em Arroio Grande com o Padre Serginho. Sempre deu certo. No início o Padre Olavo ficava um pouco inseguro que ia faltar alimento. Bem coisa do Padre Olavo. Depois dizia, não é que o Padre Serginho inventou esse lanche partilhado e dá certo? É verdade, mas o Padre Olavo sempre foi assim, né? O Padre Olavo preferia sobrar coisa do que faltar, ele tinha muito medo de faltar, né? A Yolanda, que judiaria está... Fala, Lupe. Não, o Padre Serginho está dizendo que não está conseguindo se conectar lá mesmo, infelizmente. Quem sabe a gente podia pedir ao Augusto para colocar as fotos. Eu tenho alguns comentários aqui que o Padre Serginho me mandou hoje de manhã. Pode ser, Manuel? E a gente vai apresentando. Vamos ver se ele consegue voltar. Vamos terminar aqui, a gente encerra as leituras de mensagens, né? E aí a gente faz isso, porque aí nós encerramos nos 60 minutos. Pode ser, Lupe? Sim, Yolanda, perfeito. Que judiaria está travando tudo tão rico em detalhes a vida do Padre Sérgio. Oxalá possamos ouvir na íntegra esses testemunhos dele. Estou adorando, fantástico. Uma vida permeada por muitas riquezas e espiritualidade. Parabéns, Padre Sérgio. Yolanda, voltamos a dizer, tente acompanhar amanhã ou depois, mais tarde, né? Pelo Facebook na Arquidiocese de Pelotas. Léa, que Deus Padre Serginho sempre. Conosco. Marisa, grande Padre Serginho, meu querido amigo, abraço daqui de Pedro Osório. Suzana Barroso, aqui da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, segundo distrito do interior de Piratini. Muito bom estar acompanhando pela internet. Pena que a internet está ruim. Serginho, está nos escutando agora? Consegue nos ouvir? Sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte, assim, quem sabe porque a essa altura nós já estamos fazendo encerramento, Sérgio. A conversa acaba passando muito rápido. A gente vai passar agora as imagens, né? Sabe enquanto tu tá dando a tua mensagem, até nos dando as últimas informações, a gente passa as imagens do que o Augusto está colocando no ar. Pode ser? Travou. Não. Estamos vendo ele se movimentar de alguma forma. Tá com o microfone fechado. Tá com o microfone. Lá embaixo a gente está vendo que o microfone está fechado, padre. Tá bem. Então, vocês querem que eu comente as fotos? Tu consegue assistir? Consegue ver? Eu estou vendo agora as fotos. Então tá. Vamos passando, Augusto, e o padre vai comentando então. Padre Sérgio. Então, essa foto que está aparecendo aí foi uma ida ao Baixo Rio Branco, que é uma região de ribeirinhos. Então, tem várias comunidades, 21 comunidades, e aí eu estava numa escola, brincando com as crianças, né? E a gente fazia visita às escolas, visita às famílias, na parte da manhã, e à tarde perguntava quem queria fazer catequese, e à tarde já fazia a preparação, fosse para casamento, fosse para primeira comunhão, o batismo, e depois, então, da noite, na missa, a gente fazia, então, os sacramentos. Era uma coisa rápida, porque a gente vai só 2 vezes por ano nessas comunidades. E são umas comunidades muito pobres, né? Lá, muitas vezes, a gente tinha que pegar, por exemplo, alguém que estava doente, mandava por nós, de barco, até a outra comunidade que tivesse um enfermeiro, para ver, por exemplo, as lâminas, se tinha dengue ou não tinha dengue, né? Então, eram umas coisas assim, enroladas num papel jornal, né? Porque não tinha, assim, coisas adequadas para fazer. Então, a gente encontrou muitos casos, assim, dos casos que eu encontrei nessas comunidades é uma senhora super obesa, sentada no chão, dormia no chão, e não tinha condições. Nós chegamos lá, ela estava com problema de estômago. Aí uma das meninas que tinha ido conosco, que era também leiga missionária, que era psicóloga, daí tinha alguns comprimidos para dor de estômago, daí deixou lá. E eles estavam esperando passar o barco da saúde,
que tinha prometido passar o mês anterior e não tinha passado. Então, são coisas assim que a gente vai encontrando, e aí eu estava brincando com as crianças na escola, com umas crianças que moram lá, ficaram bem contentes com a presença nossa lá. Tá bem. Padre Serginho, nós estamos no final do programa, nós vamos fazer o encerramento agora, tá? Sim, Eu sim, vou pedir sim. para o senhor, Tá bem. uma mensagem sua, por favor. E aí o senhor Sim. nos espera um pouquinho, porque Nós eu vou fazer estamos... o meu encerramento, o Lupe também, e aí depois o senhor nos dá uma benção, Tá. pode ser? Tá bem, pode ser. Por favor. Então eu queria só desejar a todos, pena que está essa falha na internet, desculpe a todos aí, mas foi uma experiência bonita essa partilha, né? A gente já viu a experiência de outros padres, mas eu quero desejar, assim, que as pessoas que queiram fazer missões, leigos, religiosos, seminaristas, não tenham medo, né? É sempre importante não esquecer que Deus vai junto conosco. Ele nos prepara para essas missões, né? Então, acho que é importante sempre a gente ter claro o lema deste mês, né? Eis-me aqui, envia-me, né? Então, que a gente possa também dizer isso a Deus, né? Eis-me aqui e envia-me. E também ter a certeza que a vida é missão, e a missão passa pela família, passa pela vida da família, pela vida do seminarista, pela vida do padre, pela vida dos leigos, né? Para viver bem a sua missão. E não esquecer que a missão, às vezes, a gente pensa só longe, né? Mas a missão também nossa é aqui também na nossa arquidiocese, a gente poder fazer a nossa missão, sempre pensando na questão daqueles que precisam, principalmente os mais pobres, os mais necessitados. Então, que Deus nos conceda essa graça de podermos viver em missão constantemente na nossa vida, junto de nossas paróquias aqui da arquidiocese. Obrigado, Padre Serginho. Eu queria mandar assim, um grande abraço para o pessoal das comunidades, o pessoal dos movimentos, né, que tem nos acompanhado, que tem dado retorno, como disse o Lupe, né? Especialmente agora que o pessoal, o Cláudio, né, aqui da comunidade do Crespo, a São Francisco, nos mandou dizer que eles estão preparando a festa da comunidade. Então, quem quiser, procure. Eu estava com o material do Cláudio. O Cláudio tinha me mandado um convite para a comunidade São Francisco de Assis. A comunidade vai ter festa durante os dias 7, 8 e 9 de outubro, né? Sempre às 19h30. Quem quiser informações, procure, que vai encontrar, se eu não me engano, é São Francisco... fico devendo agora. São Chico. SEB São Chico, tá ótimo. SEB São Chico, vocês encontram a programação. E aí vale um grande abraço para o Cláudio e um grande abraço para a Daisy, né, que é a ministra ali da comunidade e que deve estar nos acompanhando, né? E por extensão a todas as comunidades. Então vocês já viram, né? A gente teve uma belíssima entrevista com todos os problemas da internet, com o Padre Sérgio, né? A pauta que o Lupe conseguiu desenvolver para todo o mês de outubro é uma pauta riquíssima. Vocês vão ver belos depoimentos, né? Belas vivências do pessoal que esteve atuando em missões e que alguns estão ainda atuando em missões, né? Então, fiquem atentos, né? Esse mês vão ser muito boas as lives partilhando. Grande abraço para vocês. Lupe. Padre Serginho, nosso muito obrigado pela disponibilidade do senhor de partilhar com a gente nesse momento. Como a gente costuma brincar até mesmo na nossa live, a gente vai viajando, né? Hoje nós fomos até a campanha, viajamos até Piratini. E a gente gostaria de reforçar o convite, porque na semana que vem nós vamos atravessar o Brasil. Nós vamos até a Amazônia falar diretamente com Dom Roque, né, que o Padre Serginho trabalhou lá na Amazônia com ele. Agora ele é arcebispo, né, de Roraima, né? Roraima. Porto Velho. Rondônia. Rondônia. Ele estava em Roraima e foi para Rondônia. Então, a gente reforça o convite, quarta-feira que vem, às 20h30. E muito obrigado a todos que estiveram com a gente, né, nos acompanhando nessa quarta-feira. E na quarta que vem a gente retorna, seguindo essa temática e essas
vivências de missão. E pedimos a bênção do Padre Serginho para todos os que nos acompanham hoje. Eu acho que congelou de novo. Na hora da bênção acabou congelando de novo. Embora assim, um professor de matemática e um professor de comunicação não saibam Roraima e Rondônia, né? Agora, Sérgio, voltou? Vai lá. Padre Sérgio, a sua bênção, por favor. Que Deus Todo-Poderoso abençoe vocês, dê uma boa noite, obrigado a todos que compartilharam esse momento. Que Deus ilumine a todos e que tenhamos um bom mês missionário, que cada um de nós, abençoado por Deus, possamos viver em missão constantemente cuidando da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Até quarta que vem. Até quarta.